A paz do Senhor Jesus, chegamos na sexta-feira, o quinto dia de estudo. No princípio, Deus criou todas as coisas da primeira semana do mês de fevereiro. E hoje nós estaremos falando um pouco referente aos versículos 15 ao 25 do capítulo 2 do livro do Gênesis, onde é retratado a criação de Deus, o homem que é colocado no jardim do Éden para ser aquele que iria guardar e lavrar aquela terra. Deus ordena o homem para que pudesse comer de forma livre qualquer tipo de árvore, e os versículos posteriores, 17, vai relatar que Deus colocou a árvore da ciência, do bem e do mal, e dela ele dá uma imposição ao homem de não comer desta árvore. Já o versículo 18 ele dá início quando Deus percebe que o homem estava só e precisava de uma companheira, de uma adjuntora, e Deus resolve fazer a mulher. Então Deus coloca o homem nesse estado. Nesse tempo, Adão ainda, o primeiro homem, ele era um homem santo, livre de pecado, vivia a sua vida perfeita em comunhão com Deus, era o primor da criação de Deus, tá certo? Foi dado a responsabilidade de trabalhar, e Deus percebe que esse homem precisava de uma mulher, de uma adjuntora, de uma companheira para contribuir ao lado dele. Então nós vamos ver o versículo 18, e Deus, havendo formado todo animal, vai falar o versículo 19. Adão foi aquele que começou a dar nomenclatura aos animais. Então, no versículo de número 21, o Senhor fez Adão ele cair num profundo sono, cair num sono pesado, como fala o versículo de número 21. E ele adormece, e Deus toma de uma das suas costelas e ele serra a carne e faz uma mulher chamada Eva, e da costela do homem Deus formou a mulher e trouxe até Adão, como é narrado. E Adão, no versículo de número 23, fica muito alegre, pela varoa que ele chama de, será chamada de varoa, no versículo de número 23, e os versículos 24 e 25 fala aquele versículo muito conhecido: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne, viu? Então, para nós entendermos, você que vai fazer a leitura dos versículos 15 a 25, você vai entender como Deus criou a mulher, como Deus fez essa junção, tá certo? Porque desde o princípio Deus ele estabelece, e ele estabeleceu o casamento e a família, tá certo? E o que dele surge como de primeira, o mais importante é a instituição humana na terra. Então você vai fazer algumas inscrições, vai escrever, e eu tenho certeza que Deus vai direcionar os seus passos. E eu tenho certeza que o sábado vai chegar, muitas coisas novas virão, e que Deus te abençoe, e vamos continuar no nosso propósito do plano devocional.